programa à tarde com você de hoje está de volta. Uma boa tarde para você que está em casa com a gente. E agora a gente vai saber um pouquinho de Equitação Kids. Quem vai contar tudo pra gente é a professora Ana Cecília. Tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo bom, é um prazer te receber aqui. Ainda mais pra gente falar desse assunto, conhecer um pouquinho, fazer os pais conhecerem um pouquinho dessa atividade para as crianças, né? O cavalo eu sempre digo que o cavalo é mágico, né? E essa atividade é voltada exatamente para a criança a partir dos 3 anos até os 7, que é a primeira fase da equitação. Depois vem dos 7 aos 14, quando é a fase mais esportiva. Mas a primeira é a lúdica, onde a gente vai trabalhar toda a emoção da criança em cima do picadeiro. Qual é essa proposta da Equitação Kids e como você traz essa fase lúdica para a criança? A proposta da Equitação Kids, a partir dos 3 anos, é fazer com que a criança sonhe em cima do cavalo, crie em cima do cavalo. A criança hoje em dia, ela está voltada para o computador, para os jogos, para o game. Isso é uma realidade que ninguém pode negar. Sim. Então, a gente tem que tirar um pouco a criança disso e colocar junto com os animais. O cavalo é exatamente isso, a proposta do Kids é isso, você entrar num picadeiro onde existem sons, cheiros, a música, as histórias e fazer com que essa criança em cima do cavalo sonhe. A criança não está sonhando hoje em dia e essa fase está sendo cortada. A partir do momento que você começa a sonhar, começa a criar, você tem uma realidade totalmente nova. E o cavalo é para isso. Então imagine uma criança em cima de um cavalo branco, trabalhando com fantoches, trabalhando com música, escutando história. Ela vai para o lúdico. Então ela vai sonhar. A partir do momento que ela sonha, ela cria. E isso, hoje em dia, é importantíssimo. Existe uma dificuldade muito grande da criança em criar alguma coisa. Acho que essa possibilidade das novas tecnologias, do tablet, do videogame, é tudo muito pronto para as crianças, né? Exatamente, é muito pronto. Então, ela está ali com aquela máquina. Então, você pede para uma criança assim, conta uma história. Ela não sabe. Ou muda uma história, muda uma fábula, ela não sabe. Sente o cheiro do set equestre, ela não consegue. Então ela tem que perceber, essa percepção, principalmente nessa fase, a partir dos 3 anos, é importantíssima. A criança tem que viver a etapa dela, não pode pular a fase. Então, até os 7 anos, a equitação lúdica tem esse propósito. E como que o cavalo proporciona tudo isso para essa criança? O cavalo, ele é um animal grande, é um animal de contos de fada, é um animal que você olha e fala, nossa, ele é gigantesco, ele parece assim, ele é um sonho pra gente. Você olha o cavalo e você já se transporta para uma história. A criança olhando aquele animal, quando ela sobe em cima do cavalo, ela já se sente assim, o máximo. Ela já está muito mais alta que o normal. Exatamente, ela vê o mundo de cima. Aí quando começam aquelas brincadeiras dentro do picadeiro e o cavalo se movimentando, por menor que seja o passo para uma criança pequena, ela já sente, nossa, o cavalo está correndo. E na verdade não é. O cavalo está passeando, está caminhando e a gente está criando em cima, e aí você vai conhecendo um pouco da personalidade da criança. Se a criança tem algum probleminha, por exemplo, medo de escuro, a gente vai trabalhar isso em cima do cavalo. Se a criança não come, vamos trabalhar isso. Mas como que você vai trabalhar isso? O cavalo tem regras, ele tem o dia a dia, ele come, a criança também vai comer. Então a gente vai fazer um paralelo junto com o cavalo, a vida do cavalo e a vida da criança, e colocar essa criança em contato com a natureza. Então, além desses benefícios para a mente da criança, para a imaginação da criança, me conta um pouquinho dos exercícios físicos que essa criança faz quando ela está em cima do cavalo. Bom, o exercício físico no começo da equitação lúdica tem que ser muito lento, muito devagar, porque um cavalo, ao passo, durante 20 minutos mais ou menos, ele faz 2.800 ajustes tônicos na gente. Então a criança precisa começar muito lenta. Então a proposta é você ir ao passo
né? E esse movimento ao passo, você vai trabalhar o quê? Coordenação motora. E a postura? E a postura, Tá. exatamente. E o respeito dela com o cavalo. O movimento, o que é o lado esquerdo, o que é o lado direito. Tudo isso você vai trabalhar em cima do cavalo ao passo. E eu vou jogar com letras no picadeiro. Então, a criança está sendo alfabetizada, ela vai olhar aquelas letras junto comigo. Fala um pouquinho de inglês, através das cores, você pega umas argolas, joga, trabalha com a mão esquerda, trabalha com a mão direita. Todo esse elemento físico vai ser desenvolvido na criança. Que é bem o período de formação dessa criança. Exatamente, ela está se formando. Então, brincando, durante meia hora, a gente vai trabalhar isso. Como que o cavalo cria com a criança uma cumplicidade? É um animal majestoso, né? Eu comento muito isso com eles. O cavalo fala através da orelhinha, através de um relincho, através de um olhar, através do passo maior. Então, ela vai aprender a conviver com o gesto do cavalo. Às vezes a criança, mas por que ele está relinchando? Por que ele tremeu? Ele está vivo. Ele quer participar junto com você. A gente também tem aquele gesto de correr, ele também corre. Então o cavalo, e é majestoso, né, Laís? É um animal gigantesco que você olha, quando você monta num cavalo, você sente toda aquela energia dele, o andar, a respiração. Puxa, eu estou em cima de um animal majestoso. Bom, a gente está falando tanto das aulas, do cavalo, a gente tem umas fotos e eu queria agora mostrar para vocês aí que estão em casa. Então, esse é o começo, a criança alimentando o cavalo. É uma fase lúdica, ou seja, a criança alimentando o cavalo. Aí é aquela proposta que eu falo para você, a criança tem dificuldade de comer, vamos trabalhar isso, vamos alimentar o cavalo, o que o cavalo come, você também precisa comer igual, você vai incutindo certos hábitos na criança junto com o animal. Esse cavalo é o cavalo que a gente trabalha, é o nosso príncipe encantado. Essa menina, ela já cresceu, ela era pequenininha aí montando, né, e abraçando o cavalo. Esse contato, esse amor que a criança tem com o cavalo, com o animal e o respeito é muito importante. O animal também tem esse respeito pela criança? Com certeza, absoluta. Esse cavalo, essa menina, por exemplo, hoje ela já é uma amazona, já está saltando, ela começou pequenininha, olha lá, brincando com o cavalo, e hoje ela já está numa fase de uma amazonas mais evoluída, mas já está saltando alto, inclusive. Ela que seguir, na verdade. Ela é louca por cavalo, ela tem, assim, um aras dentro da casa dela de cavalos de brinquedo, né? E é normal que, então, antes da criança subir no cavalo, primeiro ela dá a comidinha, depois ela cria esse contato, ela brinca um pouquinho, olha lá, esses são os fantoches que você falou. Exatamente, eu sempre procuro fazer uma aproximação. A primeira aula é uma aula de aproximação, porque você há de convir comigo que é um animal grande. Sim. Então ela tem que chegar devagar, conhecer devagar, vai passando a mão, vai conhecendo, e aí sobe no cavalo, aí você brinca com o fantoche, olha lá. Nesse momento essa baliza está colocada, ele vai trabalhar tanto com a mão direita como com a mão esquerda, e aí contando histórias. Você pede para eles contarem umas historinhas. Exatamente. Em cima da fábula que é colocada no picadeiro, depois eles contam da maneira deles, e aí eu quero perceber qual é a criatividade da criança. Como que ele está criando em cima daquela fábula. Aí já é um ambiente mais aberto, é quando nós não tínhamos o picadeiro fechado e a criança com 2 cavalinhos trabalhando em cima do cavalo. Aí descontraindo, né? E a gente vê que ela tá com os equipamentos de segurança, tá num lugar aberto, porque hoje em dia as pessoas moram muito em apartamento, lugares pequenos, então também é um outro convívio, né? O chão de terra, o céu. Exatamente, o cheiro. Ela levou a bonequinha. Ela levou a boneca, ela conversa com a boneca, ela conversa com o cavalo, e tem um relacionamento. Essa menina é apaixonada por cavalo, ela não mora mais aqui no Brasil, mas ela monta fora
E ela sempre montava com essa boneca e ela sempre contava histórias para essa boneca junto com o cavalo. Essa menina vive um lúdico maravilhoso em cima do cavalo. Aí já é um pôr do sol, ela está montando sem sela nenhuma. Olha a confiança que tem em cima do cavalo, só ao passo, tendo contato com a natureza, relaxando e observando toda a paisagem, o pôr do sol, sentindo o movimento. Então, o cavalo proporciona para uma criança que já monta um pouquinho de tempo a confiança. Total. A criança aprende a ter mais confiança no animal ou nela? Nela, aumenta a autoestima e ela tem confiança tanto nela como nos animais, não só no cavalo. Bom, eu queria que você me contasse um pouquinho. E quem tem medo de cavalo? Quem consegue ir fazer uma aula? As crianças vão porque elas veem na TV, veem nos desenhos animados, querem subir num cavalo, ou mais por influência dos pais? Existe todo um tipo de situação. Existem os pais que querem que as crianças montem, existem os desenhos animados e existe também o medo. Existe também o medo e a vontade, ao mesmo tempo. Você luta com o medo e com a vontade, porque o animal é muito grande. Então, quando existe muito medo, eu faço um trabalho diferente, um trabalho de aproximação. A criança não vai montar, ela vai conhecer o cavalo. Então, ela vai passar a mão, ela vai escovar, ela vai dar comida, ela vai conversar, ela vai puxar o cavalo na pista. A partir do momento que ela vai tendo confiança em mim e no cavalo, ela monta. É um trabalho assim magnífico. Quanto tempo mais ou menos demora para essa criança ficar mais confiante, para essa criança já começar a montar? Laís, depende muito da criança. Eu tenho casos de 1 mês, tenho casos de 3 meses e tenho casos de 1 semana. Depende muito da criança e como vai ser trabalhado. Então, Isso. Todas as suas aulas, além da coordenação motora, da coordenação da criança em cima do cavalo, você também trabalha com conteúdos pedagógicos, sempre? Totalmente voltado para o pedagógico. Tá. Eu dei aula há muito tempo e aí Deu aula em escola normal? Em escola normal, trabalhei 21 anos em escola normal e resolvi mudar a minha sala de aula. Então, eu aplico a pedagogia dentro da pista. Então, é bem voltado para esse lado pedagógico. Cada criança tem uma necessidade e eu vou trabalhar essa necessidade em cima do cavalo. Qual que é o retorno assim das crianças e também dos pais? O retorno é emocionante. Eu escuto histórias, eu digo que eu aprendo com eles. Eu transmito a minha aula, mas eles é que me ensinam. O retorno é maravilhoso. Olha, é uma criança que tinha medo de altura e que não tem mais. É uma criança que não dormia e passa a dormir porque convive com os cavalos e junto com os cavalos a gente vai contando as histórias. É uma criança que tinha dificuldade de coordenação motora e que desenvolve essa coordenação motora em cima do cavalo através de pequenos movimentos. São, olha, histórias de vida mesmo, do cotidiano dela dentro de casa e que elas me contam e que eu me divirto muito e que, olha, se eu fosse contar para você, ia ficar aqui o tempo todo contando. Eles, na verdade, é que me ensinam. Eu aprendo todos os dias com essas crianças. E depois dos 7 anos, que já não é mais a equitação lúdica, a criança que ainda quer continuar montando, aí ela vai para uma equitação mais profissional. Assim, aí a partir dos 7 anos, a gente começa uma equitação um pouquinho mais avançada. Então, o que eu começo? Ela já começou cedo, já sabe o passo, já tem a destreza de conduzir o animal. Aí ela vai para o trote. Quando a criança sai, faz o passo, o trote e o galope, aí ela já está pronta para o salto. Aí eu vou passar para o professor de salto. Entendi. Então, comigo, ela vai fazer passo, trote e galope. A partir do momento que ela está super confiante nela, confiando no cavalo e fazendo passo, trote e galope, aí já está pronta para o salto. Aí ela vai para o salto. Mas precisa dessa fase, não pode pular. É que às vezes não existe tanta paciência de querer esperar, nem do pai, nem da criança. Então, o trabalho corta um pouco. A partir do momento que ela cumpre essa fase, que ela vai até o final, ela tem um ganho maravilhoso. E ela já está mais preparada e mais confiante. A confiança é o principal. Ela já está confiante, aí ela toca qualquer animal. Cair do cavalo é inevitável? É inevitável. Só cai do cavalo quem monta, é inevitável.
A gente procura, dentro do meu picadeiro, eu nunca, graças a Deus, tive acidente nenhum, porque é outro tipo de proposta. Né? Mas quando você vai para um salto, né, a gente toma todo o cuidado possível, por isso existe todo o equipamento, mas a possibilidade de cair existe. Não vou dizer para você que não existe, porque pode acontecer. Tem uma história que a gente ouve muito, que as pessoas falam, cavaleiro novo, cavalo velho. É verdade? É verdade. Sempre. Os meus cavalos são mais velhos. São cavalos professores mais velhos. Para cada cavaleirinho tem que ter um cavalo mais velho, um cavalo que entenda, um cavalo que já esteja pronto, que já aposentou, né? E que vai trabalhar só com essas crianças. A gente sempre fala, para cavaleiros novos, cavalos velhos. E para o cavalo, o que você sente? A gente consegue mensurar se o cavalo gosta, se o cavalo está adaptado com as crianças? Ah, sim, com certeza. Os meus cavalos me dão uma resposta, assim, fabulosa. Se, por exemplo, uma criança não dormiu à noite, foi dormir tarde, porque eles vão dormir tarde, vão fazer aula no dia seguinte, chegam com sono, o cavalo não faz a aula, porque a criança está cansada, porque a criança está distraída, e como é um cavalo que já conhece muito bem as crianças, ele simplesmente está dizendo para ela, você devia ter dormido mais cedo, e dormiu muito tarde, então hoje nós vamos apenas caminhar aqui. O cavalo conhece muito a criança. Muito. Já é um cavalo acostumado. Já é um cavalo super acostumado. Super acostumado. Um cavalo maravilhoso. Os dois. Não posso falar só de um, tenho que falar dos dois. São maravilhosos. Cici, queria que você passasse pra gente o contato da Hípica ou algum Face, que a gente, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, possa ir lá conhecer. Tem a possibilidade de levar a criança para passear, para assistir uma aula? Sim, claro. A gente está na Hípica Bonanza Porto Atibaia, no condomínio Porto Atibaia, Estrada do Guaxinduva 3000, de terça a domingo. E eu convido a todos para fazer uma aula experimental, para conhecer esse trabalho com o cavalo, que é um trabalho diferente, feito num picadeiro coberto, todo cheio de história, de música, de muita brincadeira, e que no fundo essa brincadeira se transforma numa grande realização para as crianças, para os pais, para mim e para os cavalos. Com certeza, e é um mundo diferente para a criança, totalmente, né? Totalmente diferente. E ali é que ele vai aprender a sonhar. E criança precisa sonhar hoje em dia, para poder se encontrar lá na frente. Cici, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você por ter convidado. E é sempre um prazer estar falando de cavalo, porque é uma paixão que eu levo desde pequena. E o nosso programa de hoje vai ficar por aqui, mas se você tiver aí uma curiosidade que você gostaria de ver aqui no nosso programa, é só mandar um e-mail pra gente, atardecomvocê@yahoo.com.br. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais novidade pra você.